Pois bem, cá estamos novamente, meus amigos, para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, usem a lógica, mas principalmente raciocinem mais uma vez juntos comigo, para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunta: quem verdadeiramente ama a Deus? Pois todas as coisas cooperam unicamente para aqueles que amam a Deus. O que pega aqui é que o homem é uma casa dividida entre o natural e o espiritual. Primeiro o homem é o natural, depois o espiritual. Por isso necessário vos é nascer de novo. Disse Jesus que o que é nascido da carne é apenas carne. E a carne milita contra o espírito, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito, disse Paulo. E se Jesus afirmou que o que é nascido da carne é apenas carne, e a carne é inimiga do espírito, como que todas as coisas poderiam cooperar com o primeiro homem? Não faz o menor sentido. Uma vez que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, está escrito: porque a mentalidade da carne, a consciência do homem, milita contra o espírito. Também no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, disse o apóstolo Paulo: e vós outros também, Paulo se inclui, outrora éreis inimigos e estranhos, inimigos de Deus. Porque o primeiro homem é inimigo de Deus. Como poderia, então, todas as coisas cooperarem para o primeiro inimigo se ele odeia Deus? Por que exatamente é necessário nascer de novo? Para todas as coisas cooperarem com você. Então, neste caso, entramos em um dilema. Se o homem se encontra dividido entre si mesmo, ele não pode subsistir. Isso significa que o primeiro homem precisa morrer. Estamos falando da remoção do ego, da mentalidade da carne, que gera esta divisão através do véu. Neste caso, todas as coisas cooperam para o segundo homem despertar através do primeiro. O espinho na carne de Paulo estava cooperando com Paulo. O sofrimento estava cooperando para que o segundo homem despertasse através dele. E o segundo homem é Cristo, que é a verdadeira identidade de todo ser divino e espiritual. Todas as coisas cooperam para o bem do segundo homem. Todas as coisas cooperam, inclusive o sacrifício do primeiro, símbolo do batismo. Morte e ressurreição. Morte do velho, ressurreição do segundo. A morte do primeiro coopera para a ressurreição do segundo. Pois como você pretende nascer de novo? Sem primeiro passar pela primeira morte. Estamos falando da remoção da mentalidade da carne, que faz divisão entre você e a sua verdadeira identidade espiritual. Você compreende que o primeiro homem precisa morrer? O primeiro estado de consciência do homem precisa ser desfeito? Todas as coisas cooperam não para o bem do primeiro homem, senão unicamente para o segundo. Todas as coisas que têm dado de errado sobre a sua vida estão cooperando, não com você, não com seus propósitos de vidas, mas com o despertar da consciência espiritual de Cristo em você. Por isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro. Deus não concede a glória dele a outro, senão unicamente ao segundo homem. Pergunta: quem é o segundo homem? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 47, está escrito que se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual nos céus. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. Pergunta: quem é o Senhor dos céus? Não é o próprio Deus? Bingo, meu querido amigo. Isso significa que ao nascer de novo, você e Deus se tornam um só. Quando Deus concede a glória ao homem, ele está concedendo a si mesmo.
Por isso, se Cristo é a glória de Deus e o Espírito Santo é a sua própria essência, ele se dá a si mesmo aos homens, pois não há outro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Se Deus concede a glória dele unicamente a ele mesmo, e ele está concedendo a glória ao segundo homem, ele está concedendo a si mesmo. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 27, está escrito: Cristo em vós é a esperança da glória. Se Cristo está em você, é porque Cristo, o próprio Deus, concedeu a glória dele a você. Isso significa que se Deus não concede a glória dele a outro, isso significa que você é a manifestação visível de Deus aqui na Terra. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem do segundo homem, para que este possa despertar através do primeiro. Por isso, tantas coisas dando errado em sua vida, e você não sabe por quê? Para que os planos de Deus se cumpram sobre a sua vida. Você passará exatamente pela fornalha, assim como Jó. Todo o mal que sobreveio a ele cooperou para o despertar da consciência espiritual de Cristo. Conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Pergunta: como Paulo obteve a mente de Cristo? Resposta: disse Paulo, fui crucificado com Cristo. E assim, já não sou mais eu que estou vivo, mas é o próprio Cristo que vive através de mim. Em outras palavras, com a remoção do primeiro foi estabelecido o segundo, e o segundo homem é a ressurreição, que é o próprio Cristo. Disse Cristo no Evangelho de João, exatamente, eu sou a ressurreição e a vida. Paulo compreendeu perfeitamente que ao passar exatamente pelo batismo, pela conversão, já não era mais ele que estava vivo. Isso significa que o próprio Deus se torna a sua verdadeira identidade ao se nascer de novo. Por isso Deus não dá glória a outro, ele dá a si mesmo. E isso ocorre com a remoção da mentalidade da carne.